faço para mim passar a minha moto para o álcool? Bem, então vamos lá. Antes da gente entrar na parte prática de como passar a moto para o álcool, a gente precisa entender como que funciona o combustível para a gente obter resultado. Porque existem duas possibilidades de você estar querendo passar sua moto para o álcool. Primeira, ou você está buscando passar para o álcool por conta do preço do combustível, ou você está buscando passar para o álcool para obter mais resultado no seu motor preparado, usando uma taxa de compressão um pouco mais elevada. Então, eu vou simular que são esses dois fatores, mas podem ser outros fatores também, beleza? Mas para a gente passar a moto para o álcool, a gente precisa entender o combustível. Porque quando você entende o combustível, aí sim você vai executar esse combustível para obter o máximo de resultado e também ter o que você está buscando, se é economia de combustível, caso você use o álcool e ele tenha um preço mais em conta, porque a gente vai ver que ele consome mais combustível, beleza? Então vamos lá, primeiro passo aqui que a gente precisa entender, tá? O que é o álcool? O álcool, tá pessoal, é um biocombustível, ou seja, em geral, ele pode ser derivado da cana-de-açúcar, da beterraba, da batata, certo? Ele pode ser produzido dessa maneira, mas existem outras maneiras também de se produzir o álcool de forma sintética, beleza? Segundo ponto que a gente vai analisar, qual a octanagem do álcool? O álcool ele tem uma octanagem que gira em torno de 110 a 120 octanas. O que é, Otávio, essa octanagem? A octanagem é um termo que mede a resistência do combustível à pressão e à temperatura. Ou seja, o álcool ele resiste a uma pressão e uma temperatura maior dentro da câmara de combustão. Isso funciona da seguinte maneira, um exemplo, eu tenho a gasolina comum, ali 87 octanas, aí eu tenho o álcool com 110 octanas. Isso vai refletir diretamente na taxa de compressão que eu uso dentro do motor. Porque quando eu tenho uma taxa de compressão mais elevada, o que vai acontecer? Automaticamente eu tenho mais pressão e mais temperatura dentro da câmara de combustão. Então eu vou precisar de um combustível que resista a essa pressão e a essa temperatura dentro da câmara de combustão. Beleza? Então o álcool, a octanagem do álcool é de 110 a 120 octanas. Beleza? O que é, Otávio? A octanagem é o termo de resistência do combustível à pressão e temperatura. Então a gente sabe, se a gente pegar a gasolina, o álcool ele tem uma resistência maior à pressão e temperatura dentro da câmara de combustão do seu motor. O que isso reflete quando eu tenho um combustível que resiste mais à pressão e temperatura dentro do motor? Isso vai refletir diretamente, por exemplo, quando eu tenho uma pressão maior e temperatura maior, a evitar a detonação, pré-ignição dentro do meu motor. Ou seja, evitar a quebras quando eu uso uma taxa de compressão mais elevada. Beleza? Vamos lá. Terceiro ponto aqui, ó. Sobre o combustível álcool. O poder calorífico do álcool é 70% do poder calorífico da gasolina. O que é o poder calorífico, Otávio? Poder calorífico, pessoal, é a energia gerada que o combustível gera, certo? A energia que o combustível gera na hora da explosão, na hora da combustão dentro do seu motor. É o quanto de energia esse combustível gera dentro ali da câmara de combustão do seu motor quando a vela solta a centelha e vai acontecer ali a combustão dentro do motor, tá? Então, isso aqui vai refletir muito. Eu vou explicar para vocês o que o poder calorífico ele vai influenciar do álcool. Isso aqui é muito importante. Tá? O álcool, ó, ele tem 5.380 quilos-calorias por litro, certo? Isso é a energia gerada ali da combustão do álcool por litro, beleza? Poder calorífico da gasolina, 8.325 quilocalorias por litro. Por que eu estou comparando o álcool e a gasolina, tanto em octanagem quanto em poder calorífico? Só para a gente compreender o álcool, compreender o combustível álcool. Beleza? Então vamos lá. Então o álcool ele tem um poder calorífico 70% da gasolina. Então o poder calorífico é a energia que é gerada dentro da câmara de combustão. Beleza? O que isso vai refletir? Em consumo. Por quê? Quando eu tenho um poder calorífico menor, isso vai refletir diretamente no consumo. Porque qual que é o princípio do funcionamento do motor? O princípio do funcionamento do motor é transformar a energia térmica em energia mecânica, certo? Ou seja, o princípio do funcionamento do motor é transformar a energia térmica em energia mecânica. A energia mecânica é a energia de movimentação do motor até chegar na roda e fazer a motocicleta se movimentar.
beleza? Energia térmica é a combustão, aquela explosão controlada ali dentro da câmara de combustão que faz o seu pistão, ou seja, o pistão do motor se movimentar, beleza? Então o princípio do funcionamento é transformar essa energia de calor, certo? Em energia de movimento, ou seja, energia mecânica para movimentar o motor. Então, quando a gente entende o princípio do funcionamento do motor, a gente vai compreender aqui que a gasolina ela tem um poder calorífico maior do que o álcool. Então, ela vai uma combustão, é como se fosse uma combustão, ela gera uma movimentação maior no motor. Vou dar um exemplo hipotético. Então, ela gera uma movimentação maior, isso vai refletir diretamente no consumo de combustível, certo? Ou seja, com 1 litro de álcool, com 1 litro de gasolina, você vai percorrer uma quilometragem maior. Por exemplo, eu pego uma 150, uma CG 150, com 1 litro de combustível original, tá? Vamos supor que ela faz 35 km por litro, tá? Então, a 150 com 1 litro de combustível, a álcool faz 35 km por litro, certo? Se eu usar álcool na minha motocicleta, o que vai acontecer? Eu tenho a mesma 150, estou passando ela para o álcool, tá? Então, com 1 litro de combustível, 150 com 1 litro de combustível, ela vai fazer 30% a menos do que a gasolina. Por que ela vai fazer 30% a menos, Otávio? Porque ela tem um poder calorífico, tá vendo? Um poder calorífico menor do que o da gasolina. Ou seja, ela corresponde a 70%. Então, isso quer dizer que ela tem 30% a menos de poder calorífico do que a gasolina. Então, nesse caso aqui, se a gente pegar a calculadora, eu vou pegar aqui, eu simulei 35. Então, 35 menos 30%, eu teria aqui, ó, 24,5, então seria em torno aqui de 25 km por litro. Tá? Km por litro aqui, ó. Então, o que isso vai refletir? No consumo. Por que isso reflete no consumo? Porque o poder calorífico da gasolina é maior do que o poder calorífico do álcool, beleza? Então a gente já sabe que o álcool ele consome 30% a mais do que a gasolina. Por que isso aqui é importante? Porque na hora da regulagem, isso vai ser de extrema importância você entender isso aqui, que o poder calorífico do álcool é menor, certo? Só que existem outros fatores que eu vou mostrar para vocês aqui, para você obter resultado usando o álcool e não ter um consumo muito elevado, beleza? Porque esse consumo de 25 pode ser menor caso você trabalhe com uma proporção maior ou com uma taxa de compressão muito baixa, beleza? Vou explicar por que isso acontece. Ó. Então vamos lá. O passo aqui é o seguinte, o que fazer? Eu tenho passo 1 e passo 2. O que eu faço então para me passar a minha moto para o álcool, caso eu tenha uma moto a gasolina, seja carburada ou injetada? O que eu faço? O primeiro passo então, a gente descobriu o que aqui? Que o poder calorífico, vamos falar só do poder calorífico, a gente descobriu que o poder calorífico do álcool é menor, 30% a menos. Então, eu vou precisar colocar 30% a mais de combustível no meu motor, na regulagem. Por quê? Porque o poder calorífico do álcool é menor, beleza? E entra outros fatores também, como a estequiometria do combustível. Ou seja, o álcool, para ele ter uma queima eficiente, ele precisa de 9 partes de ar para uma parte de combustível. Enquanto a gasolina vai girar em torno ali de 13 a 14,7, tá? Vamos colocar a gasolina pura, a 14,7 para uma parte de combustível. O que isso aqui reflete? Isso aqui reflete que o álcool ele consome mais também. Isso é estequiometria de combustível. É o quanto um combustível precisa de oxigênio para se queimar. Por quê? Porque o combustível, em forma líquida, ele não se queima. Ele precisa de oxigênio, ou seja, ele precisa de oxigênio para ter uma queima eficiente. Ele se queima em forma gasosa. Quando você coloca combustível dentro da câmara de combustão do seu motor, ele precisa estar em forma gasosa para que aconteça uma queima eficiente desse combustível dentro da câmara de combustão. Beleza? Mas eu vou mencionar um pouco mais aqui disso aqui, beleza? Então vamos lá. O que fazer? Primeiro passo, aumentar, eu vou colocar aqui, ó, aumentar 30% nos giclês. Se eu tenho uma moto injetada, eu vou aumentar a vazão do bico também em 30%, caso eu não for alterar a
central da moto. Caso eu for alterar a central, eu posso usar uma central, se for o mesmo plug, certo? O mesmo chicote, trocar a central e colocar um bico flex, beleza? Mas se eu for colocar um bico injetor, só trocar o bico, eu vou precisar de um bico com 30% a mais de vazão para rodar no álcool, beleza? Por quê? Porque o poder calorífico do álcool é menor. Então eu preciso de 30% a mais nos chicletes. Como que funciona isso? Eu pego o meu carburador, até o final desse vídeo eu vou mostrar. A gente vai lá para a oficina e eu vou mostrar o carburador que você precisa fazer, beleza? Então vamos lá. Eu vou abrir meu carburador, eu tenho lá um giclezinho de baixa de 38. Aí se eu quero passar para o álcool, eu tenho que colocar um giclezinho de baixa 30% a mais. Então eu vou pegar 38 mais 30%, beleza? Então eu vou precisar de um giclete de 50, certo? Se eu tenho um giclete de baixa de 38, eu vou precisar de um giclete de baixa agora de 50. Isso para começar os testes na regulagem. Porque isso aqui é uma base, certo? Através da base você vai ir modificando até acertar a motocicleta no álcool. Se eu tenho um giclete de alta de 115 na 150, eu vou pegar 115 mais 30%, que é igual a 149,5. Então a gente vai colocar um giclete de 150. Ou seja, para mim passar essa moto aqui com um giclete de 38 na baixa, 115 na alta, eu vou precisar de um giclete de 30 na baixa, 150 na alta, para começar os testes e analisar se a moto vai pedir mais ou se eu posso reduzir a giclagem desse motor, beleza? Então esse é o primeiro ponto para colocar o álcool na moto. Aí o passo 2 é o seguinte: eu posso rodar com álcool com qualquer taxa de compressão? Sim, você pode rodar com álcool com qualquer taxa de compressão, beleza? Por quê? Porque senão não existiria as motos flex. A gente tem uma moto flex com 9,5 de taxa e usa álcool ou gasolina. Então eu posso usar 9,5 de taxa, certo? No álcool. Só que aqui entra um ponto que é crucial. Eu posso usar? Posso. Nada vai te impedir de pegar uma moto original, não fazer nada com taxa de compressão e só colocar álcool e fazer o acerto da carburação ou da injeção para usar o álcool. Beleza? Então eu posso usar. Mas isso aqui vai trazer um consumo elevado, a moto vai ficar muito ruim, vai ficar falhando demais. Por isso que quando você pega uma moto flex, geralmente tem muitas pessoas que têm moto flex e não gostam de usar álcool na moto. A moto não rende, a moto tem um consumo alto, a moto não tem desempenho nenhum, falha demais. Então beleza. Isso acontece por quê? Porque eu tenho uma taxa de compressão baixa. Quando eu tenho uma taxa de compressão baixa, eu estou visando a montadora. Quando ela faz isso, ela faz por um critério da pessoa poder usar o álcool ou a gasolina, certo? Mas, quando eu tenho uma taxa de 9,5, a montadora, no motor, ela está priorizando a gasolina, beleza? Por quê? Porque o poder calorífico, a octanagem do combustível. Então, o que é o poder calorífico? É a energia que gera. Quando eu uso 9,5, eu estou aproveitando a eficiência térmica da gasolina e não do álcool, certo? Por quê? Porque eu tenho uma octanagem mais baixa, então esse combustível ele tem uma resistência menor. Se eu usasse uma taxa de compressão muito alta na gasolina, poderia acontecer detonação, pré-ignição, quebrar canaleta de pistão, certo? Isso aí vai acontecer vários fatores. Nos carros a gente tem sensor de detonação, por isso que você vê um carro com uma taxa de compressão muito alta usando gasolina comum. Mas nota-se que se você colocasse uma gasolina pódio com uma octanagem maior, esse motor seria melhor para o seu motor, para ter mais rendimento e entre outros fatores, beleza? Então nada impede eu usar de 9,5 o álcool, só que eu não aproveito a eficiência térmica desse combustível. Então, isso é ruim para mim. Eu vou ter um consumo elevado, eu vou ter um motor que falha muito, certo? Por que o álcool ele falha logo de manhã? Eu pus uma moto no álcool e ela falha de manhã, tá? Esse é mais um ponto sobre o combustível álcool. Falha porque o álcool, eu vou dizer de uma forma bem simples, ele é como se fosse um combustível mais frio. Para o álcool haver a evaporação, lembra que eu falei que para acontecer a queima do combustível dentro da câmara de combustão, o combustível ele precisa estar em forma gasosa? O álcool, para ele sair da forma líquida para a forma gasosa, ele precisa roubar calor. Ou seja, o álcool, para ele chegar na câmara de combustão, ele vai roubando calor das paredes internas
do duto de admissão e rouba calor da câmara de combustão para se transformar de uma forma líquida para a forma gasosa, até ele acontecer a queima eficiente desse combustível. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Eu tenho o álcool aqui, ó. Peguei o álcool, tá? É simples, você pode fazer isso na sua casa aí que você vai ver isso que eu estou falando. Por que o álcool ele rouba calor? Quando eu pegar o álcool, passei o álcool aqui, nota que eu passo o álcool na mão, eu sinto gelado. Por que eu sinto o gelado do álcool? Simples. O álcool, quando você passa ele está em forma líquida, mas olha que ele já ficou aqui, ó, já secou na mão, certo? Já secou aqui na mão. Por quê? Porque o álcool evaporou. Só que para ele evaporar, ele precisaria roubar calor, ou seja, roubar a temperatura da minha mão. Então ele roubou a temperatura da minha mão para evaporar, beleza? Então isso vai acontecer dentro do motor também. Então quando tem uma temperatura muito baixa, eu estou numa cidade que a temperatura é muito baixa, na parte da manhã, abaixo ali de 15 graus, 13 graus, já vai ser muito difícil você fazer uma partida a frio no álcool. Certo? Por quê? Porque o álcool ele precisa roubar calor. Por isso que quando você passa a moto para o álcool, você precisa deixar esquentar primeiro o motor para depois andar na moto. Porque quando você coloca álcool de primeira, a moto vai falhar. Tá? Ela vai falhar porque o álcool, a temperatura do motor está baixa e o álcool ele precisa evaporar. Só que como ele não evapora, está muito frio, ele não consegue roubar calor para evaporar, ele entra em forma líquida dentro da câmara de combustão. Quando ele entra em forma líquida dentro da câmara de combustão, não acontece uma queima eficiente desse combustível. Então, por isso que você tem uma moto que falha, certo? Por isso que você precisa ter uma temperatura mais elevada. Ou você tem um recipiente para fazer uma partida a frio, que muitos carros, alguns, tá? Hoje não, hoje tem um sistema que tem um coletor que ele aquece antes do álcool entrar, então já aquece, o álcool evapora, é tudo eletronicamente. Mas antigamente a gente vai ver em alguns carros que existia um reservatório de partida a frio, onde você colocava gasolina, beleza? O que você pode fazer para amenizar isso é usar 10% de gasolina no álcool que você vai usar. Um exemplo, eu passei minha moto pro álcool, eu quero ter uma partida na manhã mais fácil, eu quero que a moto ela pegue mais fácil. Você pode usar 10% de gasolina. Como que funciona isso? Vamos supor que você está colocando no seu motor 15 litros de álcool. O seu tanque cabe 15 litros, certo? Então o que você vai fazer? 15 menos 10%, a gente teria aqui, ó, 1,5 litro. Então, se o meu tanque cabe 15 litros, eu vou colocar 13,5, isso aí, 13,5 de álcool e 1,5 litro de gasolina misturado. Eu vou jogar no tanque também, gasolina. Lembrando que na hora do acerto, você precisa já estar com a proporção para acertar a moto de uma maneira ideal. Não adianta eu acertar 100% no álcool e depois colocar gasolina. Também não vai ficar legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o álcool e vou colocar 10%. Aqui eu dei um exemplo num tanque de 15 litros. Certo? De 15 litros. Então, 10% de 15 litros é 1,5 litro. Então, eu vou colocar 13,5 litros de álcool e 1,5 litros de gasolina. Isso vai facilitar a partida a frio da moto. Ela vai ter um funcionamento mais fácil ali na parte da manhã. Depois que ela aquece, aí já é tranquilo, já é só rodar, a moto não vai falhar, mesmo usando 100%. Só que na partida a frio, usando 100%, a moto ela falharia um pouco mais. Então, se você usar 10%, já vai ter um funcionamento melhor da motocicleta. Beleza? Segundo ponto, para mim ter uma eficiência desse combustível, ou seja, conseguir extrair mais resultado desse combustível, eu vou aumentar a pressão dentro da câmara de combustão para ter uma eficiência, ou seja, ter um aproveitamento térmico desse combustível para obter mais resultado. Como que eu faço isso? Aumentando a taxa de compressão. Então, eu vou usar no álcool uma taxa de compressão de 12 a 13,5 em motos de rua, tá? Uma moto de rua, geralmente 12, 12,5 ali é uma taxa boa para não esquentar a cabeça. Passou de 13, 13,5 até 14 de taxa, usa mais numa competição, num motocross, num velocross, numa pista, certo? Você consegue extrair mais resultado, mas
você extrai mais do motor, você tem mais temperatura dentro da câmara de combustão, você tem mais pressão, então isso vai fazer com que você extrai mais potência, mas automaticamente você tem um desgaste maior das peças. Então use isso em uma moto de competição. Agora, quando você tem uma moto de rua, 12, 12,5, é uma taxa boa e você vai ter um bom resultado de aproveitamento térmico do álcool, certo? Eu posso usar com 9,5? Posso, mas se eu quero ter resultado, eu vou usar ali de 12 a 13,5. Por quê? Porque o álcool tem uma octanagem que resiste a essa pressão. Lembra que o princípio do funcionamento é transformar essa energia térmica em energia mecânica. Então eu vou ter um aproveitamento maior da energia térmica, o que vai gerar um funcionamento, ou seja, uma movimentação maior. Essa movimentação maior significa mais potência no motor. Eu vou ter uma movimentação maior, mais torque. Então quando eu aumento a taxa de compressão, eu vou trazer mais torque para a motocicleta, certo? Ah, Otávio, se eu uso taxa de compressão muito alta no motor preparado, a moto amarra. Isso acontece pelo comando de válvula que você vai usar, certo? Para você usar uma taxa de compressão mais alta, lembra que você está aumentando a pressão dentro da câmara de combustão. Você está aumentando a temperatura dentro da câmara de combustão. Então você precisa de um comando de válvula específico ali para o álcool, certo? Ou seja, você precisa ter uma limpeza maior dessa queima desse combustível dentro da câmara de combustão. Como que eu faço uma limpeza maior da queima desse combustível? Tendo um comando que tem um overlap maior, ou seja, o overlap é o cruzamento ali das válvulas, então eu vou ter uma limpeza melhor dos gases restantes da última queima e eu não vou amarrar esse motor em uma determinada faixa de RPM, certo? Então uma das formas de você não amarrar o motor é tendo um comando com um overlap maior, beleza? Porque quando eu tenho um overlap menor, tá? E uma taxa de compressão muito alta, eu vou aumentar muito a pressão sobre a cabeça do pistão. Aumentando muito a pressão sobre a cabeça do pistão, em uma determinada faixa de RPM mais alta, eu vou, ao invés de ter o ganho, certo? Porque tem o torque, eu estou tendo o torque, certo? Mas ao invés do ganho, vai chegar numa faixa de RPM, a moto vai começar a declinar, porque a pressão sobre a cabeça do pistão é muito alta. Então a moto perde resultado. Beleza? Se eu quero usar a taxa de compressão mais alta e continuar tendo uma progressão, certo, de potência no meu motor, eu vou trabalhar com comando de válvula com um overlap maior, certo? Para ter um resultado melhor no meu motor. Beleza? Então os passos para passar a moto para o álcool é aumentar a giclagem. Se você vai manter a taxa de compressão original, tem uma taxa de compressão original que é passar para o álcool, você vai aumentar 30%. Aumentando a taxa de compressão, você também vai aumentar 30%, só que você vai ter um aproveitamento maior do álcool, ou seja, você vai ter uma eficiência maior. Essa eficiência maior, ela vai trazer mais potência para o seu motor, com a taxa de compressão específica, e também ela vai fazer com que você tenha um consumo menor, certo? Quando você usa uma taxa de compressão muito baixa usando o álcool, você tem um consumo mais elevado. Beleza? Pode ser que a moto ela peça mais do que 30% e o consumo vai ser elevado devido aqui, ó, ao poder calorífico. Então eu vou ter um consumo ainda mais elevado. Ao invés da minha moto fazer 25, talvez ela vai fazer 20, 18. Eu já tive algumas pessoas aqui na página, ou até mesmo alunos do nosso curso de preparação, que perguntam, Otávio, passando a moto para o álcool, qual consumo eu vou ter? Olha, em média vai ser 30% a mais. Isso no motor original. Quando você já preparou o motor, você já aumenta a giclagem. Aumentando a giclagem, você vai partir esses 30% acima desse aumento da giclagem. Beleza? Então a moto consome mais? Vai consumir mais o álcool. Só que o álcool ele tem um custo mais barato também. Então você tem que correlacionar esses fatores de consumo no álcool. E também teve algumas pessoas aqui na página, certo? No Instagram, aqui no YouTube, já perguntaram, tem uma moto que eu passei pro álcool, ela consome 7, ela fazia 30 na gasolina, agora eu estou fazendo 7 no álcool. Isso não é normal, beleza? Mesmo que eu tenha uma taxa de compressão baixa, uma moto que faz 30 e agora eu passo pro álcool, ela faz 7, você pode estar com uma mistura muito rica, por isso que a moto está consumindo mais. Então você precisa fazer um ajuste mais fino para que ela tenha uma economia maior. E aumentar a taxa de compressão para ter uma eficiência maior desse combustível e também extrair, ou seja, conseguir ter um consumo ainda menor. Então, automaticamente você vai conseguir ter um consumo
menor, certo, de combustível e não consumo mais elevado quando eu tenho uma eficiência, ou seja, tem uma taxa de compressão mais elevada para o meu motor. Beleza? Agora a gente vai lá para a oficina, eu vou mostrar lá no carburador para vocês como que é feito, também vou mostrar o bico injetor para que vocês entendam como que é feito esse processo aqui de alteração dos giclês para aumentar aqui, para passar a minha moto pro alto, tá? Se você já está gostando desse conteúdo, já deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal, tá? Para não perder nenhum tipo de conteúdo que a gente posta aqui. Ativa as notificações também, porque os próximos vídeos que eu posto aqui, você vai ser notificado com esses vídeos, beleza? Então deixa seu like aí, se inscreve se você não é inscrito e bora lá para a oficina para a gente ver como que é feito esse trabalho. Então, pessoal, aqui é o seguinte, para a gente passar a moto pro alto, igual eu mencionei para vocês, você vai precisar trocar os giclês do carburador, cerca de 30%. Se for os bicos injetores, você vai precisar aumentar a vazão deles, ou colocar um bico injetor flex e trocar também a central, ou fazer um remapeamento, instalar um full controller, certo? Ali para estar aumentando a vazão do bico. Então você vai trocar os bicos injetores para colocar a moto para o álcool e no carburador aumentar os giclês. Se você quer ter mais resultado, vai ter que aumentar a taxa de conversão. Beleza? Então vamos lá, aqui no carburador é o seguinte, ó, eu vou abrir aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Você vai pegar o seu carburador, você vai abrir ele, tá? Na maioria das vezes aí, o carburador é o seguinte, vai ser muito padrão, pode mudar pouca coisa em relação à carburação, certo? Você vai trabalhar ela, os giclês, na maioria dos carburadores, eles vão ser posicionados igual eu vou mostrar aqui para vocês nesse carburador aqui, ó. Você vai precisar trocar os giclês, certo? E também a posição da agulha também, porque eu vou explicar para vocês aqui, ó. Então vamos lá, pessoal. Abri aqui o carburador e é o seguinte, ó. Aqui no carburador, a gente vai ter a seguinte posição. Boia, isso aí você vai deixar padrão original, certo? E você vai trabalhar esses dois aqui, ó. O pequeno aqui, ó, esse aqui de dentro é o giclezinho de baixa, certo? Que corresponde à baixa do motor. Esse aqui corresponde à alta do motor, beleza? Vou tirar eles aqui, ó. Pegou uma chavinha, ó, você vai tirar eles aqui, ó. Na maioria das vezes, eles vão estar posicionados assim, o menor de um lado, o maior do outro. Então aqui eu vou tirar e vou mostrar por que você tem que tirar eles, certo? Vou tirar eles aqui e vou tirar o grande aqui também. Aqui, ó, ele saiu com a flauta inteira, certo? Mas eu vou tirar eles aqui só para vocês terem uma ideia. Primeiro passo, tirou, ou você vai ter que tirar para analisar os números. Então aqui, ó, eu tenho 38, ó. Vamos ver se dá para vocês verem aí, ó. (38). Então esse aqui é o giclê de baixo, ele tem 38. Vamos ver o de alto aqui, se eu vejo numeração nele. Então aqui, ó, ele também tem uma numeração. Aparentemente, o de alta aqui, ele tá com um 130. O giclezinho de alta é o seguinte, ó, não é isso aqui tudo, é só essa pontinha aqui, ó. Eu vou ter que segurar com um alicate aqui, ó, para tirar ele. Aqui é o seguinte, você poderia travar ele lá e tirar só a parte de cima aqui, ó. Tá vendo, ó? O giclê de alta é só isso aqui, ó. Aqui eu tenho a flauta, certo? O de alta é só esse aqui, ó. Beleza? É só esse. E o de baixa é só esse. Então eu tenho dois giclês, o de alta e o de baixa. Esse aqui é a flauta, certo? Aqui é o seguinte, ó. Esse aqui é maior, ele é o de baixa. Esse aqui é menorzinho, o de alta. Você vai ver pelo furo aqui, ó. Se eu pegar, olha o furo de um, certo? Bem grande. Olha o furo de um e o furo do outro, ó. O outro quase não dá pra ver assim, ó. Certo? Então, aqui a gente tem o giclezinho de alta e o de baixo. Esse aqui é a flauta. Eu posso colocar ela aqui novamente, ó. E depois só colocar o giclê. Beleza?
Então vamos lá, primeiro passo aqui, eu já sei que aqui é 38 e esse aqui 130. O que eu vou fazer aqui agora? Vou passar esse carburador para o alto. Vamos supor que essa giclagem que estava aqui já estava regulada a minha moto. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a giclagem aqui. Como que eu vou aumentar a giclagem? É o seguinte, eu vou pegar, nesse 38 eu vou pegar 30% a mais. 38 mais 30%. É igual a 49,4. Então eu vou colocar aqui uns 50 de baixa, certo? O de alta, 130. Vamos supor que a moto estava regulada com essa giclagem. Então 130 mais 30%. Eu teria que colocar uns 170 na alta. Isso para começar a regulagem do meu motor, certo? Aqui eu estou mostrando como que você alteraria, beleza? Não estou ensinando ainda a parte aqui de regulagem do carburador. Se você quer ver um vídeo só sobre regulagem de carburador, coloca aqui embaixo para mim, comenta aí se você quer ver um vídeo, que eu trago esse vídeo mostrando como que eu faço a regulagem do carburador. Aqui eu estou mostrando como que você faz a alteração da giclagem, beleza? Alterou 30% a mais, aí você vai vir na agulha aqui em cima. Aqui nesse carburador aqui é fechado, certo? No seu você retirou lá o pistonete, você já vai conseguir ter acesso à agulha. Eu vou mostrar para vocês aqui que é o seguinte. Ó, aqui eu tenho a agulha. E a agulha é responsável pela média da moto. Então eu tenho giclê de baixa, responsável pela baixa. Giclê de alta, responsável pela alta. Certo? E aqui eu tenho a agulha. A agulha aqui, ó, ela é o seguinte, ó. Nota que ela tem umas cavidades aqui, ó, e aqui eu tenho uma trava, certo? O que acontece aqui, ó? Essa trava aqui é o posicionamento da agulha. Quando eu coloco essa trava para baixo, eu subo a agulha. Quando eu subo a agulha, eu libero mais combustível. Se eu coloco a trava para cima, eu desço a agulha e eu impeço uma certa quantidade de combustível de entrar, ou seja, eu diminuo o combustível. Então, quando você vai passar para o álcool, você vai ter que fazer os testes aqui, ó, pegando a travinha e passando ela para baixo, certo? 1 ou 2 ou até 3 pontos aqui para baixo para regular a média da sua moto, certo? Assim você vai regular a média. Então, para passar para o álcool, você vai ter que fazer esses fatores. Trabalhar a agulha, giclê de alta e giclê de baixa. Aqui é o seguinte, Otávio, e se minha agulha foi igual essa aqui, ó? Que eu tenho uma agulha da média, ó, ela não tem trava. Tá vendo que ela não tem trava? O que eu faço nesse caso? Você vai colocar um calço aqui, ó, uma roelinha de calço aqui para subir ela um pouco mais. Assim você libera a passagem de combustível maior, certo? Para o motor, para aumentar a quantidade de combustível na média. Então você coloca um calço aqui, certo? Coloca uma roelinha de calço aqui, beleza? Como que eu faço os giclês? Onde eu consigo comprar esses giclês maiores? Na realidade, quando a gente passa uma moto para o álcool ou qualquer combustível que a gente vai fazer, é muito difícil encontrar o giclê certo para você. Então, você pode, se você trabalha com isso, se você não trabalha, ver se alguém tem, certo? É ter as broquinhas, certo? Aqui eu tenho as broquinhas, tá vendo? Ó? Microbox, você encontra esses kits assim, ó, várias broquinhas de várias medidas, para trabalhar os giclês, ou seja, refurar na medida que eu preciso. Aqui eu tenho as marcações 0,4, 0,5, 0,6 seriam 60 de baixa, 0,8 seriam 80 de baixa, 160 de alta, ou seja, 1,6 seria o 160 de alta. Se você tem uma broquinha, mas não sabe como fazer, você pode, deixa eu pegar aqui um paquímetro, você pode pegar um paquímetro digital, um exemplo. Você pegar um preguinho, você vai pegando o preguinho e vai afinando ele no modo esmeril ou numa pedrinha, lixando ele. Você vai abrir, deixa eu zerar aqui, ó. Você vai abrir, certo? E vai posicionar assim, um exemplo. Vamos pegar uma broquinha aqui só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, ela não tem numeração. Mas se eu fosse fazer a medição, um exemplo, eu pegaria na broquinha aqui, ó, e colocaria aqui para fazer a medição. Então eu sei aqui, ó, que ela tem 2,4 aqui, ó. Então isso aqui estava significando para mim que eu tenho aqui um giclê, se eu fosse furar nessa medida, eu teria um giclê de 240 a 241 aqui, ó, certo?
Ou seja, 240 furando aqui. Então, se eu precisasse de um giclê de 240, eu pegaria essa broquinha e furaria aqui, ó. Então, eu teria um giclê de 130 agora da alta, passado para 240, certo? Isso se eu precisasse dessa medida. Se eu for usar uma medidazinha menor para a build baixa aqui, ó, eu vou usar as broquinhas menores. Essa canetinha, ela vem nesse kit, eu coloco ela aqui e com a mão mesmo, porque não, por ser muito fininha, você vai ter que vir com a mão e girando assim e vai furar o giclês, ou seja, o giclêzinho de baixo, na medida que você vá precisar, beleza? Otávio, tem como trabalhar aqui o bico injetor, furando ele? Até tem como, você vai ter que ter um suporte, uma fresadora para ser uma coisa bem certinha e usar a broquinha para aumentar o furo aqui, certo? Mas não é muito aconselhável, porque você pode matar o bico, ele pode, quando você fura ele pode não vedar mais, ele pode ficar vazando direto, certo? Nesse caso aqui, esse aqui está furado e ele vaza direto, mas tem como fazer furando aqui com as broquinhas. Caso você queira trabalhar um bico injetor, você precisa levar para uma pessoa que tem um equipamento próprio. Eles trabalham com erosão aqui, onde eles fazem os furos aqui na medida que você precisa para aumentar a vazão do bico injetor. Beleza? Então essa é a maneira simples de você fazer as alterações na carburação para passar para o álcool, certo? E no bico injetor, aumentando a vazão dele para passar para o álcool. E se você quer ter mais eficiência, você precisa aumentar a taxa de compressão no motor. E não adianta, igual eu mencionei para vocês, consigo rodar com 9,5 de taxa? Sim, consigo, mas não vou ter um bom resultado. Se você quer ter um resultado, principalmente extrair um desempenho melhor, você vai precisar aumentar a taxa de compressão do seu motor, beleza? Então, aumentando a taxa de compressão, você extrai uma maior eficiência e consegue ter ainda mais resultado no seu motor preparado. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, porque está ajudando o nosso canal a estar crescendo. Isso ajuda demais os nossos conteúdos aqui a estar chegando a mais pessoas. Ativa o sininho aí, se inscreve para não perder nenhum episódio aqui. E comenta também o próximo tema que você quer ver aqui na página, que eu vou fazer o possível para estar trazendo aí para vocês. Beleza? É isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.